Eu queria falar de seções primeiro, de um fibrado, que é importante. A gente estava falando de fibrados, né? Vou falar de seções. Então, tem dois tipos de seções para a gente, né? Porque a gente está comparando sempre o real e o complexo. Então, se eu tenho fibrado. Quando eu chamo fibrado complexo, eu só estou dizendo que a fibra é um espaço vetorial complexo, mas que ele é diferenciável. O π, a projeção é um morfismo diferenciável, e o E tem estrutura de validade diferenciável. Quando eu digo que ele é holomorfo, tudo muda por holomorfo. Tá? Então, uma seção do fibrado é simplesmente uma função. Se o fibrado for só complexo, eu vou pedir que a função seja diferenciável. Se o fibrado é holomorfo, eu vou pedir que seja holomorfo, tá? É uma função diferenciável barra holomorfa, né? Tal que π composto com S. S tem domínio X, termina no fibrado, π volta em X, então isso aqui vai ser a identidade em X. Tá bom? Isso simplesmente está dizendo que isso significa que S de X pertence à fibra, né? S de X pertence. É uma escolha de um vetor em cada fibra. Para todo o X. E uma escolha feita de maneira ou diferenciável ou de maneira holomorfa. Tá? O espaço das seções é um espaço vetorial. Você pode somar seções, né, e multiplicar por escalares, porque em cada ponto você está numa fibra que é um espaço vetorial. Então, o espaço das seções diferenciáveis vai ser denotado como sem infinito xe. Então, são funções sem infinito de x para e, mas que compostas com a projeção do fibrado da identidade, tá? E também eu vou considerar as seções holomorfas, né? Caso que o fibrado seja holomorfo. Esse espaço vai ser notado como gama de x. Ou também pode ser notado assim, H0x. Uma notação comológica, tá? Que simplesmente está dizendo que os elementos são seções. Tá? Ambos conjuntos são espaços vetoriais sobre os números complexos. Ambos os conjuntos são C espaços vetoriais, em qualquer caso, né? Tá bom? Tanto as seções infinitas como as seções holomorfas. Tá? Agora, para que são úteis essas seções? Por exemplo, né, eu posso definir o que significa um local frame, ou referencial local. Eu vou utilizar nem em inglês nem em português, eu vou usar as duas. Frame local significa que simplesmente é uma família de seções num aberto, tá? Tem um U aberto em X e um frame local, então vai ser um conjunto de seções, S1, Sn, seções no aberto. Quando eu estou trabalhando com holomorfo, eu vou pegar seções holomorfas. Quando eu estou trabalhando com sem infinito, eu vou pegar seções sem infinito, tá bom? Tais que em todo ponto, né, para cada x no aberto, lembra que esses elementos aqui são vetores da fibra,
E a condição que eu vou pedir é que ele seja uma base. Tá? Isso aqui é uma base de EX. Tá bom? Então, simplesmente, um frame local é uma escolha de um número correto de seções, N seções, onde N é o posto do fibrado, né? É a dimensão de cada fibra. E tal que, em cada ponto, esses vetores formam uma base. Então, claro que quando eu vario o ponto, né? Imagina que eu tenho aqui o fibrado, né? Sobre cada ponto aqui de X, eu tenho a fibra, né? E para cada ponto eu estou escolhendo uma base. Né? E a escolha é de maneira holomorfa, né? Ou seja, esses primeiros vetores são parte de uma função holomorfa. Essas são seções, né, que definem esses vetores. Tá? Certo? Então, por exemplo, né, o que seria um exemplo de um frame local? Sempre temos esses frames, esses referenciais, né? Vamos dar um exemplo de um fibrado que a gente conhece, né? Pega X variedade complexa, né? Então, em cada ponto, eu tenho uma parametrização, uma carta, né? Para um aberto de CN. Esse aqui, o zero em CN. Tá bom? E eu tenho coordenadas aqui, Z1, ZN, as coordenadas do aberto. As coordenadas em CN, né? Então, eu tenho os vetores de DZ1, de DZN, que são vetores no espaço tangente a X. Né? Então, essas aqui são seções do espaço tangente em U. U é esse aberto aqui. Quem são esses vetores? Simplesmente eu pego aqui a base canônica e levo pela derivada de φ. Tá? Então, isso dá uma base do espaço tangente, que são esses vetores. Tá bom? Então, é claro que, como a φ é uma imersão, né? A inversa de φ é uma imersão, esse inverso aqui é uma imersão, então esses vetores linearmente independentes vão parar em vetores linearmente independentes. E eles formam uma base do espaço tangente. Tá? Então, esse conjunto de seções é um frame local do fibrado tangente. Né? Em cada ponto, eu estou escolhendo vetores que geram o espaço tangente nesse ponto. Tá? Agora, por que é interessante a gente ter um frame local? Porque o frame local, ele trivializa o fibrado. Tá? Ou seja, ele te leva o fibrado que você tem ao fibrado trivial. E uma maneira de trivializar o fibrado é através de um frame local. Então, observação. Um frame local induz uma trivialização. Induz uma trivialização do fibrado no aberto onde está definido, claro, né? Como a gente vê isso, né? Temos aqui o fibrado no aberto, né? Só sobre aberto. Tá? Deixa eu escrever assim. Isso aqui é π menos 1 de 1. Menos 1 de 1. E aqui eu tenho U vezes Cn
E aqui eu vou ter o diffeomorfismo, que faz o seguinte, né? Pega um ponto x de um vetor aqui α1, αn, e leva, né? Para o ponto x, eu tenho esses vetores que estão na fibra. E eu faço combinação linear utilizando os alfas. Eita, calma. Cadê? Tá bom. É claro que isso vai me dar um isomorfismo, porque em cada x ele gera a fibra inteira, né? Porque ele tem um frame. Tá bom? Então, ter um frame local é a mesma coisa do que ter uma trivialização. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar de seções, por enquanto. Agora eu quero introduzir um conceito muito importante, que é o conceito de feixe. Tem alguma pergunta aqui? Pessoal que chegou um pouquinho depois, ficou perdido no começo? Não, tá tudo bem. Tá tranquilo? Tá. Feixes, vamos lá. Definição de feixes. Então, um feixe vai ser o seguinte conjunto de dados. Primeiro, para cada aberto U de X é um espaço topológico, né? Supor que X é uma variedade, X fixo. Um espaço topológico, né? Para cada aberto, eu vou ter associado um grupo. Denotou F de U. Então, um grupo. Eu vou supor que é abeliano, tá? Isso vai ser um feixe de grupos. Mas você pode, se você dá um anel, dá um espaço vetorial, um módulo, muda o nome, né? Feixe de anéis, feixe de módulos. Tá? Então, esse é o primeiro conjunto de dados que eu tenho, e o segundo conjunto de dados são as funções de restrição. Então, para cada V aberto dentro de U, abertos, eu vou ter uma função, né? Existe uma função que eu vou chamar RUV, que é a restrição de U para V, que pega um elemento desse grupo e envia no que a gente vai chamar a restrição a V. Né? Pega é uma função, é só uma função que vai do grupo associado ao aberto U no grupo associado ao aberto B, ao aberto V, e a notação que a gente vai utilizar, porque é muito natural, é você pega um elemento daqui e leva aqui. Isso é chamada a restrição de S a V. É simplesmente a imagem de S pela função que a gente tem. Tá bom? E esse par de dados tem que satisfazer algumas condições. Tá? Tá escrito. Primeira condição. Ao aberto trivial, eu associo o grupo trivial. Segunda condição. A restrição de U para o próprio U é a identidade. Terceira condição, se eu tenho W contido em V, V contido em U, então a restrição de S para V e depois a restrição para W é a mesma coisa que a restrição de S direto para W. Tá bom? Para todo esse aqui. Tá? Eu posso escrever essa condição usando o RUV, RUV, RUW, mas eu vou escrever com essa notação que fica mais natural, de restrição. Tá? Quarta condição é a condição de
Seguinte condição de coerência, né? Se eu tenho o coberto por abertos VI, cobertura por abertos, né? E eu tenho uma seção em U, uma seção não, um elemento de f de U, são chamados de seções, mas por enquanto não. Tal que a restrição de S AVI é zero para todo I, em cada aberto VI é zero, então o próprio S tem que ser zero. Esse é um axioma de feixe, tá? Esse é um axioma de feixe. Lembra que restrição não significa nada além de a imagem pela função R ou V. Restrição é o nome que a gente dá. Tá? Então é um axioma. E a quinta condição é a condição de colagem. Né? Se eu tenho o, de novo, coberto por abertos VI, tá? E em cada aberto eu tenho uma seção, e para cada VI tem-se um elemento, né? Tem-se um SI aqui. Então, em cada aberto tem uma seção, e além disso, elas são compatíveis, ou seja, SI restrito a VI interseção VJ coincide com SJ restrito a VI interseção VJ. Então, em cada aberto tem um elemento, e quando eu restringo as interseções, coincidem. Então, eu posso colar todos eles e obter um elemento, né? Então, existe esse aqui, um único elemento, né? Tal que esse restrito a VI é exatamente esse aí. Essa é chamada colagem, né, dos CCIs. Tá? Ou a extensão. Existe um único, hein? Tem que ser único, né? Porque pela condição 3, pela condição 4. Tem que ser único. Se tem 2, a diferença vai ser 0 em cada aberto. Tá bom? Então, essa é a definição de feixe. Exemplos, tem muitos exemplos. Primeiro. Michael, Sim. mas você gostaria que a interseção desses abertos fosse conexa? Na condição 5, você está falando? Ou na condição 4? Isso, na de 5. Se não é conexo, eu vou pedir que eles sejam iguais em cada componente. Eu peço que sejam iguais na interseção, mesmo que não seja conexa. Tá. Tá? O primeiro exemplo mais simples é x uma variedade qualquer, né? Suponha variedade diferenciável, ou seja, real, tá? E eu tenho feixe diferenciável, e eu tenho feixe de funções sem infinito, né? Para cada u em x, eu associo as funções sem infinito em U. Né? São funções de U para R sem infinito. Isso fez. E a restrição é a restrição mesmo. Né? Você pega uma função sem infinito, pega um aberto dentro de U e restringe. Isso continua sendo uma função sem infinito, valem todas as propriedades. 2. Funções holomorfas. X validade complexa. U um aberto em X. Eu só estou dizendo quem é o grupo. As funções restrição são as restrições de função mesmo. Restrições de funções que a gente conhece. Tá? Porque lembra que para dar feixa você tem que dar o grupo e tem que dar funções de restrição.
Aqui, como os grupos são muito naturais, as restrições viram as restrições naturais que a gente conhece, então. Tá? Aqui aberto, eu associo o feixe de funções holomorfas em 1. Né? Isso aqui são funções de U para C, tal que F holomorfo. Aí tem o feixe de funções meromorfas, toda a família de funções razoável tem seu feixe. Né? Funções C1, funções C2. E tem um exemplo bacana, que é o feixe de seções de um fibrado. Né? Seja, vamos supor que é um fibrado holomorfo mesmo, tá? Π de E para X, fibrado holomorfo. Fibrado holomorfo. E eu vou definir para cada U, né, em X, eu vou definir o F de U como sendo as seções em U. Né? Ou seja, são as funções somente definidas em U, né, para E, tais que π composto com S é a identidade em U. São seções do fibrado em U. Tá bom? E as funções de restrição são as funções naturais, né? Se você tem V contido em U, né? Então você define uma função daqui para V, pega uma seção e restringe a V. Isso aqui vai de V para E. Claro que ele continua sendo uma seção, né? Se você compõe com π da identidade. Então ali eu tenho outro feixe. Esse feixe é chamado, o F, é chamado o feixe de seções do fibrado. Tá? Uma notação que a gente vai usar é a seguinte, OXE. Feixe de seções do fibrado. Feixe de seções do fibrado E. Tá? Feixe de seções do fibrado E. Quando o fibrado é o fibrado trivial, esse feixe é o feixe de funções holomorfas. Tá? Ou pelo menos se identifica. Vamos lá. Vamos supor que o fibrado é trivial. Então é um exemplo do exemplo, né? Se E é o fibrado trivial, ou seja, X vezes C, de posto 1, né? De posto 1. Fibrado trivial de posto 1. Fibrado trivial de posto 1. Né? Então, o que seria uma seção desse fibrado? Né? Um aberto U. Então, seria uma seção no aberto U, pega um aberto, X. Então, uma seção seria uma função holomorfa, né? Porque eu estou trabalhando todo holomorfo, de U para U vezes C. Tá bom? Porque eu estou só no aberto U, né? Estou restringindo. Pode colocar X vezes C, tudo bem. Essa imagem vai cair dentro de U. Tá? Pega um ponto X. Como eu quero que seja a seção, né? Se eu aplico S e depois projeto em X, se eu projeto na primeira coordenada, eu tenho que recuperar o ponto. Então, essa primeira entrada aqui tem que ser X. Tem que ser o próprio X. E a segunda vai ser um número complexo, uma função em X. Tá? Então, de fato, eu posso identificar esse com a função. E uma função de U para C. Né?
Se eu tenho F, se eu tenho S, desculpa, eu tenho uma função. Se eu tenho uma função, eu coloco ele aqui, aqui coloco a identidade e eu tenho a seção S. Tá? Então, o que a gente tem é que o X do fibrado trivial, nessa situação do fibrado trivial, de posto 1, é isomorfo, vamos dizer assim, ao feixe trivial, ao feixe de funções holomorfas. Tá? Ao feixe de funções holomorfas. Tá bom? Por isso que você pode encontrar em muitos livros de geometria algébrica ou geometria complexa, fala assim, fibrado trivial, coloca esse aqui. Não é que esse seja o fibrado trivial, mas se você pensar no feixe de seções do fibrado trivial, é esse aí. Tá? Michael, só me explica a última condição da definição de feixe. A última condição... É 5. aqui é SJ. É isso? Era isso que eu ia perguntar, porque então só que é SJ. Né? Para cada aberto VI, você tem um elemento no grupo, e quando você tem interseção, as restrições são iguais. Essa é a condição. Obrigado. Entendi, beleza. Vamos lá. Mais uma definição aqui. Definição. Feixe invertível. O que é um feixe invertível? O nome não faz muito sentido por enquanto, né? Feixe invertível. Sim, calma aí. Então, deixa só mencionar o exemplo anterior. Então, você pode pensar assim, olha, para cada vez que eu tenho um fibrado, eu tenho um feixe, que é o feixe de seções do fibrado. Né? Será que todos os feixes são construídos dessa forma? Todos os feixes são feixes de seções de um fibrado? E a resposta é não. Aqueles que são feixes de seções de fibrados, aquela identificação que você faz entre dado um fibrado, você identifica um feixe. Você tem um feixe. Para você voltar, você precisa da condição de ser invertível. Tá? Esses são os feixes que a gente identifica com fibrados. Então, o que é um feixe invertível? Você pode pensar o feixe invertível é o feixe de seções de um fibrado. Pode pensar isso. Tá? Mas tem uma outra definição que pode parecer mais natural, né? Então, F é invertível. Então, F, feixe, é invertível. Se ele é localmente trivial, tá? Ou seja, se existe uma cobertura de X, tal que F de U, alfa, seja isomorfo ao feixe trivial. Feixe trivial é o feixe de funções holomorfas, né? Já tá mais evidente por que eu estou chamando esse feixe de trivial, porque ele é associado ao fibrado trivial. O feixe de funções holomorfas é o feixe de seções do fibrado trivial. Então, quando eu digo feixe trivial, é o feixe de seções holomorfas. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho fibrado linear, seu feixe de seções é sempre desse tipo. Então, vamos fazer essa observação. Se é um fibrado linear, preciso uma projeção. Né? É um fibrado de posto 1, que é chamado linear, né? É um fibrado de posto 1, chamado linear. Então, você pode trivializar ele, né? Então, existem abertos, né? Você pode cobrir X por abertos, onde em cada aberto o fibrado é trivial. Né? Então, você tem assim, o alfa
Você tem aqui E restrito ao alfa, que é I menos 1 de o alfa. E você tem aqui o isomorfismo entre o alfa vezes C, porque tem posto 1. Tá? Isso aqui é H alfa. Né? Então, toda seção, né? Se eu tenho S, uma seção em um alfa, no fibrado, quer dizer que S é uma função aqui. Você pode compor com H alfa. E ele vai virar uma seção, só que agora do fibrado trivial. Tá certo? Seção do fibrado trivial se identifica com uma função holomorfa, né? Lembra que isso aqui leva x em x, uma função holomorfa. X. Tá? Então, esse se identifica com uma seção, com uma função holomorfa. Dar uma seção do fibrado trivial é a mesma coisa que dar uma função holomorfa. Portanto, esse feixe, lembra que f de F1 alfa feixe que eu estou considerando é esse, né? Esse aqui, ele é isomorfo ao feixe de funções holomorfo-simórfico. Tá? Então, esse feixe é invertível. Então, esse feixe, que eu estou notando assim, é invertível. De fato, a gente tem uma bijeção entre o conjunto de feixes invertíveis e o conjunto de fibrados lineares. Tá? Temos, por um lado, feixes invertíveis, fibrados lineares. Feixes invertíveis. Invertíveis. Tá bom? Muito bem. Quero falar mais de quê? Eu quero falar do fibrado tautológico de PN. A gente falou do fibrado tautológico da Grassmanniana, mas não provamos que ele é um fibrado. Vamos provar no caso do fibrado tautológico de PN, que esse sim é um fibrado. Fibrado tautológico. Acho que nas notas o autor afirma que é o fibrado mais importante, o fibrado linear mais importante. Certamente é um dos mais importantes. Então, como seria, né? Então, a primeira uma notação, né? Quem que é PN? PN lembra que é o conjunto de retas passando por Cn mais 1, né? Ou Cn mais 1 menos o zero, quocientado pela relação de equivalência, que identifica dois pontos que estão na mesma reta passando pela origem. Né? Então, se eu tenho uma reta em Cn mais 1, passando pela origem, reta pela origem, ela determina um ponto de PN. Então, ela determina um ponto de PN, então eu vou denotar ela em colchetes como aquele ponto. É a própria reta, só que eu estou pensando nela como um ponto de PN. Tá? Tá bom? Então, quem vai ser o fibrado tautológico? O fibrado tautológico de PN é o fibrado OPN. É denotado assim, OPN menos 1.
Acho que vai ficar claro daqui a pouco por que tem esse menos 1 aí. Tá? E ele por definição, o conjunto de pares X LX, L ponto de Pn, ou L colchete, né? X ponto de Cn mais 1, tal que X está na reta L. Ali pode ser zero, inclusive. Né? O zero sempre está em todas as retas. Tá? Esse conjunto está contido aqui. Tá certo? E esse aqui tem uma projeção. Esse produto para Pn, projeção natural. Tá bom? Que é a primeira projeção, né? Então, eu posso restringir a primeira projeção aqui. Chama π. Tá bom? Então, eu tenho uma projeção do meu conjunto. Vou chamar de E. Né? Tenho uma projeção de E para Pn. Tá? Agora, quem é a pré-imagem de um ponto? Como seria a fibra? Pega uma reta aqui em Pn. Quem seria a fibra, né? Mesma coisa que a gente viu para Grassmanniana, né? Se o L está fixo, né? Lembra que π é a primeira projeção, a primeira, hein? Então, eu projeto esse par nesse ponto. Se eu fixo o ponto, né? Eu quero todos os pares que vão parar em L, né? Quer dizer que eu estou variando o x, mas estou variando o x nos elementos que pertencem a L. Então, isso aqui é bijetivo com a reta L. Então, sobre cada ponto, eu tenho uma reta, um subespaço de Cn mais 1, de dimensão 1. Tá? Então, eu tenho um subespaço, um espaço vetorial complexo, de dimensão 1. Tá? Então, o que eu afirmo é que E é um fibrado de posto 1, é um fibrado linear em Pn. E, que tem essa notação estranha aqui por enquanto, né? É um fibrado linear em Pn. Para mostrar que ele é um fibrado linear, eu preciso, primeiro, trivializar localmente, né? Eu já sei que sobre cada ponto tem um espaço vetorial, que é a reta L. Agora, eu preciso mostrar que em abertos de Pn, esse conjunto é um produto do aberto por C. E depois eu preciso ver as mudanças de coordenadas. Tá certo? Vou fazer isso. Tá? Agora, lembra o seguinte, de 5 minutos atrás. Trivializar um fibrado é a mesma coisa do que dar um frame, né? Cadê? Um frame local induz trivialização. Tá? Eu quero passar a ideia. Então, eu vou dar um frame, mas quando o fibrato tem posto 1, o frame é simplesmente dar um elemento linearmente independente. Tá certo? Ou seja, um elemento não nulo, que em cada ponto te dê um vetor não nulo do espaço vetorial complexo sobre aquele ponto. Tá bom? Então, essa é a ideia. Tá? Então, o que a gente faz? Pegamos o aberto que a gente já conhece do projetivo, o I, né? Se eu pego o ponto x0, xn, tal que x não nulo, tá? E sobre esse aberto, eu vou definir uma seção, tá? Então, eu vou definir esse I, do aberto UI, para o fibrado E, tá? Lembra qual a definição de E, né? Então, eu vou pegar um ponto aqui, vou pegar um ponto, que estou notando ele, né? Tem xn. Eu sei que é essa uma coordenada não nula, e vou mandar no próprio L
E o segundo tem que... O segundo, lembra, para que esteja em E, para que esteja em E, aqui, a condição é que o segundo ponto pertence à reta dada pelo primeiro. Tá? Então, eu vou dar esse ponto aqui, ó. x0 sobre xi, 1. Divido todo mundo por xi. Posso fazer isso porque no meu aberto xi não nulo. Tá bom? Tá bem definido. Por quê? Porque esse ponto é paralelo a esse. Então, ele está na mesma reta. Um é múltiplo do outro. Estão na mesma reta, que é a reta L. Tá bom? L é claramente uma seção, porque se eu projeto na primeira coordenada, eu vou ter a própria L. Então, L é uma seção. Tá? Então, eu tenho... E, além disso, eu tenho que esse I de L é não nulo, como elemento da fibra. É não nulo na fibra, em π-1 de L. Lembra que π-1 de L é a própria reta L. Esse é um vetor dessa reta, esse aqui é um vetor dessa reta, e é não nulo, porque tem uma coordenada não nula. Tá? Então, em cada aberto, estou dando uma seção não nula. Portanto, eu posso trivializar meu fibrado nesse aberto. Como? Da seguinte maneira. Ó. Deixa eu identificar aqui. Vamos dar um outro nome aqui. Vou dar. Isso aqui eu vou chamar de TI. Isso aqui está em CN mais 1, né? Tá? Então, vamos trivializar o fibrado, né? Então, vamos lá. Tenho E restrito ao I. Isso aqui é restrito ao I. Eu quero definir um isomorfismo com UI vezes C. Né? Mas o que a gente tem? Se eu pego um elemento daqui, isso aqui seria um par, né? Um par L X, onde X está na reta L. Tá bom? Então, eu vou associar o par L. Tá? Então, na reta L, eu tenho dois pontos. Na reta L, eu tenho dois pontos. Eu tenho agora o ponto X, porque o X está na reta L, né? E eu tenho esse ponto, que é não nulo. Esse aqui é não nulo. Então, esse tem que ser um múltiplo desse. Tem um espaço vetorial de dimensão 1, e eu tenho dois vetores ali. Um tem que ser múltiplo do outro. Isso aqui eu vou chamar de lambda I. Onde X é lambda I vezes Ti de L. São dois vetores na mesma reta. Um é X e outro é Ti de L. Então, um tem que ser múltiplo do outro. Tá bom? Esse múltiplo é o parâmetro complexo que eu vou utilizar. Agora, como a gente faz? Então, eu já trivialicei meu fibrado. Está aqui a trivialização. Isso aqui é um isomorfismo. Já trivialicei localmente. Agora, eu gostaria de ver como são as mudanças de coordenadas. Né? Então, eu vou fazer o I interseção J. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Vamos tentar fazer. Deixa eu ver se... Tá. Então, vamos fazer o I π-1, né? O I interseção J. π-1 J. Então, aqui eu trivializei
usando, esse aqui eu vou chamar de HI, tá bom? Aqui usando HI, e aqui trivializei usando HJ. Então aqui vai de U interseção UJ PCC, e aqui também U interseção UJ PCC. Tá? Então, eu peguei um ponto aqui da forma LX, né? E enviei em L lambda I, e aqui enviei em L lambda J. Tá? E a condição que eu tenho é que x, o ponto x, se escreve como lambda I Ti de L, e se escreve como lambda J Tj de L. Mas Ti de L está aqui, ó. É dividir todo mundo por xi. Tj de L é dividir todo mundo por xj. Né? Então, eu posso comparar e encontrar a relação desigualdade, e eu encontro a relação entre αi e αj. Né? Simplesmente, eu comparo a iésima coordenada. A iésima coordenada aqui é o quê? Deixa eu ver. O Ti de L dividiu todo mundo por xi. Então, a iésima coordenada ficou 1. Então, aqui tem lambda i vezes 1, né? A iésima coordenada. E aqui, dividir todo mundo por xj. Então, a iésima coordenada ficou xi sobre xj. Lambda j. Tá bom? Então, eu tenho essa relação. Né? Em particular, eu tenho o quê? Qual a relação que eu quero? Essa que eu quero. Então, quando eu faço a composta aqui, das trivializações, qual o sentido que eu vou fazer? Fazer assim. De J para I. Vai ser assim. Então, aqui é HJ menos 1, composto com HI, é isso? Composto com HI. Isso, né? Então, esse cara é uma função linear desse. Né? É a multiplicação desse por essa função. HI sobre HJ. Né? Então, escrever aqui isso. Então, eu vou ter que HI composto com HJ menos 1, né? Num L lambda vai ser, tá, fica muito grande, vai ser L, e aqui vai ser xi sobre xj. Lambda. Então, esse aqui é o cociclo do fibrado. Essa é uma função holomorfa, não nula, porque em UI interseção UJ, nem I, nem XI, nem XJ se anula. Né? Lembra que eu estou na interseção de UI com UJ, e por definição, esses abertos são os abertos são de coordenada iésima, não se anula. Então, isso aqui é uma função holomorfa. Então, o cociclo, eu concluo que um fibrado e o cociclo dele, cociclo de OPN menos 1, vai ser esse aqui, xi sobre xj. Cociclo desse fibrado. Tá bom? Lembra que o cociclo é uma função, lembra que o cociclo é uma função g e j que vai da interseção no grupo linear
Mas como aqui só tem um posto, posto é 1, grupo linear é 6 estrelas. Que é exatamente essa função. Tá bom? Então, esse é o fibrado tautológico. O fibrado... Agora eu vou definir o PN de menos K, K é um número natural. O PN de menos K é, por definição, o fibrado tautológico tensorizado K vezes. Tá? Então, o cociclo desse, lembra que quando eu tensorizo fibrados lineares, o cociclo é o produto dos cociclos. Então, se eu tensorizo K vezes com ele mesmo, o cociclo é xi na K sobre xj na K. Tá? Eu defino o PN de K, agora, K é um número natural, né? Como sendo o dual de OPN menos K. O fibrado dual desse aqui. Tá? Então, o cociclo, quando a gente pega o fibrado dual, o cociclo é o inverso da transposta, não é isso? O inverso da transposta. Então, aqui, como é de posto 1, a matriz é 1 por 1, o inverso da transposta é simplesmente o inverso. Então, aqui o cociclo é xj na K sobre xi na K. Tá bom? Fato interessante, que justifica todos esses nomes. As seções desses fibrados são: se K é negativo, 0. Ou seja, o grupo trivial, não tem seção. A única seção é a seção nula. Tá? Em particular do fibrado tautológico, não tem seção. Não tem seções. Tá? E se K é maior ou igual que 0, dá o anel de polinômios homogêneos de grau K. Se K é maior ou igual que 0. Esse aqui é o anel de polinômios homogêneos, tá? De grau K. Tá bom? Alguns fatos importantes dos fibrados, eu estou um pouquinho correndo contra o tempo, mas vamos lá. Alguns fatos importantes. A definição de subfibrado. Subfibrado é você tem uma subvalidade de E, né? Lembra que aqui é um fibrado para X, tá? Tal que, primeiro, sobre cada ponto X, a fibra de F, a fibra por essa projeção, tá? É um subespaço vetorial da fibra em I. Isso, para todo X. Esse aí significa, essa notação que eu estou usando significa subespaço. Segunda condição, a restrição a F, que vai de F para X, define em F uma estrutura de fibrado. Né? Tem a estrutura de fibrado. Ou seja, a mesma projeção funciona para F. Tem a estrutura de fibrado. Mas não é uma estrutura qualquer. É uma estrutura de fibrado induzida por E. Induzida por E significa o seguinte.
você vai ter uma trivialização que na hora que você trivializa E, o fibrado é localmente trivial, né? Porque é um fibrado. Em cada aberto, ele é isomorfo a U vezes CN. Tá? Quando você trivializa E, você trivializa F também. Tá? E o cociclo de F vai ser a restrição do cociclo de E. Tá? Então, é uma estrutura induzida por E. Parece complicado, mas na hora de ver exemplos fica bem natural. Vamos dar um exemplo aqui. O que seria um subfibrado? Por exemplo, imagine que você tem uma subvariedade complexa. Subvariedade. Tá? E você tem, então, o fibrado tangente em Y. Ele é um subfibrado do fibrado tangente X restrito a Y. Para que seja um subfibrado, os dois têm que ser fibrados sobre a mesma variedade. Tá? Sobre a mesma variedade. A definição, os dois são sobre X. Tá? Então, se eu restringo o tangente a Y, ele é um subfibrado do tangente a X mais restrito a Y. Tá bom? Subfibrado. Tá? O que seria morfismo de fibrados? Morfismo. Eu vou dizer de posto fixo, vou fixar o posto, tá? Para que seja tudo funcione bem. Posto K. Né? Simplesmente você tem dois fibrados. Você tem E, fibrado π1 em X. Tem aqui o φ, F, outro fibrado. Né? E eu vou pedir que ele leve a fibra de E na fibra de F, ou seja, que ele faça o diagrama comutar. Tá? Esse aqui, π2. Então, eu vou pedir eu vou pedir que π2 composta com φ seja igual a π1. Isso significa só que φ leva a fibra EX na fibra FX. Tá? E a segunda condição é que quando eu restringo a fibra, φx, que é a restrição de φ, a fibra é x, né? Isso aqui vai de EX para FX. Isso aqui seja um mapa C linear, né? Seja uma transformação linear de posto K. Tá bom? Seja C linear de posto K. Então, quando eu tenho morfismo de fibrados, eu posso definir a imagem de φ como, bom, em cada ponto, sobre cada ponto tem a imagem de φx, né? Isso vai dar um subespaço vetorial de fx. Né? Então, esse aqui é um subfibrado de F. Subfibrado. E eu tenho o núcleo. Que é um subfibrado de E. Também é subfibrado. Bom. O que significa uma sequência ser exata, uma sequência de morfismos. Sequência exata de morfismos significa uma composição de morfismos, né? Você tem S para E, φ para F, se todos fibrados sobre X, tal que a condição para a sequência ser exata é que a imagem de φ coincida com o núcleo de Xi. Provavelmente vocês já viram essa definição em álgebra, né?
E um fato interessante, um fato que eu não vou provar, mas que é muito útil na hora de fazer cálculos e geometria, e que se a gente tem uma sequência exata da seguinte forma, se a sequência... Eu tenho uma sequência assim, E, F, G, 0. 0 quer dizer o fibrado trivial. Trivial mesmo. Em cada ponto tem o 0 mesmo. A origem, tá? Se a sequência é exata, então o determinante de F, o fibrado determinante de F que vimos na aula passada, no seminário passado, é isomorfo. É isomorfo ao produto tensorial do determinante de E com o determinante de G. Determinante do fibrado do... Todo mundo é fibrado linear, né? Quando você tem um fibrado de posto R, o determinante é o produto exterior de posto máximo do fibrado. Então ele vira um fibrado linear, tá? Vamos ver algumas aplicações desse fato simples, né? Também não vou dar detalhes, mas tem uma sequência famosa que é chamada sequência de Euler no espaço projetivo. Importante, pelo menos, apresentá-la. Sequência de Euler. Que é a seguinte sequência. Você tem o... Ah, sim, só um minutinho. Quando eu digo que a sequência é exata aqui, desculpa, esqueci de falar. Quando eu digo que essa sequência é exata, eu digo que a imagem desse morfismo é igual ao núcleo desse. Tá bom? Eu digo, além disso, que a imagem desse morfismo é o núcleo desse. Mas como esse aqui é zero, o núcleo é todo. O núcleo é tudo G. Então, quando eu digo que a sequência é exata, eu estou dizendo que esse morfismo é sobrejetivo e que esse morfismo é injetivo. Porque a imagem, que é zero, é o núcleo desse. Então, o núcleo desse é zero, particular e injetivo. Em particular, não, equivalentemente injetivo. Né? Tá bom? Então, a sequência de Euler é uma sequência desse tipo. É assim, você tem o feixe de funções holomorfas em Pn, tá? Você tem esse feixe, esse fibrado que acabamos de definir, o Pn1, somado direto com ele mesmo. O Pn, desculpa. N mais 1 vezes. N mais 1 somados. Você tem o tangente de Pn. Tangente holomorfo, tá? Essa é a sequência de Euler. No meio, você tem o OPN1. Lembra que o OPN1 é esse fibrado daqui. Aparece aqui. É o dual do tautológico. O dual do tautológico. Você pode reconhecer ele também porque as seções são as funções, os polinômios homogêneos de grau 1. Então é gerado por x0, x1, xn. Tá? É ele que aparece aqui. Esse é um fibrado linear, é o dual do fibrado tautológico. E eu vou somar esse fibrado com ele mesmo n mais uma vezes. Tá? E aqui aparece o fibrado tangente de Pn. Tá? Então, em particular, eu vou ter que o determinante do fibrado do meio vou notar assim, tá? N mais 1. Vai ser isomorfo
ao determinante dos extremos. Tá certo? O determinante dos extremos vai dar o determinante do tangente, que a gente chamou esse fibrado de anticanônico. Se vocês lembram aqui, vamos ver se eu acho. Inclusive o Matheus perguntou, né, por que chamava de canônico de anticanônico. Aqui. Cotangente, canônico e anticanônico, o determinante do tangente. Aqui. Então eu vou ter que escrevi muito, hein? Eu vou ter que o anticanônico aqui tensorizado trivial. Esse aqui é o trivial. Então, se você tensoriza o fibrado pelo fibrado trivial, né, de funções holomorfas, lembra que esse aqui é o fibrado associado ao fibrado trivial, o feixe associado ao fibrado trivial. Então, produto tensorial do determinante desse com determinante desse dá o seu determinante desse, que é um anticanônico. Agora, quando você faz a soma direta de um fibrado, lembra que o cociclo é você colocar na diagonal os cociclos de cada sumando, né? Você coloca na diagonal de uma matriz os cociclos de cada membro do sumando, da suma. Então, e quando você toma o determinante, você multiplica todos eles, né? Então, de fato, isso aqui é a mesma coisa que o Pn de 1 tensorizado n mais uma vez. Bom. E por definição, isso aqui é o Pn de n mais 1. Essa é a definição de OPN n mais 1. Né? Que OPN de um certo K é a tensorização K vezes. Então, a gente tem o anticanônico de PN. Temos uma fórmula para o fibrado anticanônico. Tá? Outra sequência importante. Outra sequência. Outra sequência importante. Se você tem uma subvariedade, uma hipersuperfície, pega H, conjunto de zeros de um polinômio, x0, xn, projetivo, tais que f, x0, xn é zero. F é um polinômio homogêneo de grau D, tá? F irredutível. Vamos supor que isso aqui é uma subvariedade, né? Subvariedade de P. De P. Em particular, o polinômio F não tem pontos singulares. Ele não tem pontos onde as derivadas parciais se anulam. F homogêneo de grau D. Isso de supor que uma subvariedade é uma hipótese. Nem todo conjunto de zero de um polinômio é uma subvariedade. Já vimos condições para que seja, né, uma subvariedade. Tinha que ver com o posto da jacobiana. Então, eu tenho a seguinte sequência exata. Temos a seguinte sequência exata. Eu tenho o tangente de H, que é um subfibrado, está contido injetivamente no tangente de Pn, restrito a H. E aqui viria o fibrado normal, certo? Se você tem o tangente dentro do tangente da variedade total, o quociente é o fibrado normal. Né? O normal
da variedade é o PND. Restrito a H, claro. Tá? Eu não vou explicar por quê. Você pode fazer essa conta, ver como é o fibrado normal mesmo, e ver que dá exatamente... Você faz com o cociclo, né? Você vê quem é o cociclo desse fibrado. E vê que tem que ser esse aqui. O XJ sobre XC na D. Tá? Não vou explicar isso, mas acredita em mim. Então, se eu tomar o determinante aqui, eu vou ter que o determinante desse e o produto dos determinantes. O determinante desse eu já conheço, que é o anticanônico de PN. E o anticanônico de PN eu já conheço também. Né? E esse aqui é o fibrado linear. Tomar determinante é o próprio fibrado. Então, aqui eu posso concluir uma outra fórmula bacana, que é o anticanônico de H. Michael, Oi. eu tenho uma pergunta. Você falou que o H, subvariedade de PN, F é homogêneo de grau D. De grau D. Você também está pedindo que não seja... que o F seja redutível também, né? Quando é subvariedade... Não. Você pega um grau 1 elevado a D, como conjunto de ponto, vai ser... Que seja reduzido, né? Que seja reduzido, você está dizendo. Seja reduzido, também, Obrigado. né? O homogêneo de grau D é reduzido. Obrigado. Reduzido, isso. E a gente acha uma fórmula do canônico, do anticanônico. A gente pode fazer isso não só para uma hipersuperfície, para uma interseção finita. Né? Lembra que a gente definiu nas reuniões passadas, quando um conjunto finito de polinômios define uma subvariedade de Pn. E esses conjuntos serão chamados de interseção completa, interseções completas. Quando a gente tem interseções completas, podemos encontrar o canônico também. Tá? E isso é uma ferramenta para reconhecer quando uma subvariedade não é uma interseção completa. Por exemplo, tem curvas em Pn que não são interseção de duas, tem curvas em P3 que não são interseção de duas superfícies. Tá? Porque se fossem, o canônico você pode encontrar e daria uma coisa que não vai ser. Tá? Muito bem, muito bem. Então, finalmente, eu vou falar de estruturas complexas. Vamos mudar radicalmente o assunto, gente. Isso foi tudo pré-requisito, vamos mudar o assunto. Finalmente, vamos falar de estruturas complexas. Então, vamos lá. Vamos ser ousados e dar o nome estruturas complexas. Tá bom. Então, primeiro, álgebra linear, né? Sempre. Primeiro, álgebra linear. Então, V um espaço vetorial real. Eu vou tentar assim, R espaço vetorial. Quer dizer que um espaço vetorial sobre os reais, tá? De dimensão par. De dimensão 200. Tá bom? E suponha que existe, isso isso é uma hipótese, né? Não é de graça que a gente tem isso. Temos que fixar, de fato, né? Então, suponha que existe um automorfismo, ou seja, J de V para V. Isomorfismo. Isomorfismo quer dizer linear, né? R é linear. Tal que J ao quadrado é menos a identidade. Tá bom? Então, eu posso definir em J uma estrutura de C espaço vetorial. Tá? Então, podemos definir Claro que J ao quadrado de identidade faz lembrar a multiplicação por I, né? Se você multiplica por I, multiplica duas vezes, dá menos identidade. Então, a gente pode definir A mais BI vezes um vetor V, né? Isso aqui seria uma multiplicação, né? Multiplicação complexa.
como sendo A, V, isso aqui faz sentido, né? Porque A é real, mais B, JV. Tá bom? Então, cada vez que eu tenho um J desse tipo, eu tenho uma estrutura complexa em V, uma estrutura de C espaço vetorial. Então, que torna V um C espaço vetorial. Espaço vetorial complexo. Tá bom? Alguém chutaria a dimensão de V como C espaço vetorial? O que vocês acham? Qual seria a dimensão? Vamos supor que V como R espaço vetorial tem dimensão 2. Vai ser 1 nesse caso, né? Oi? Nesse caso vai dar C e vai ser 1 como C espaço vetorial, né? Então você afirmaria que a dimensão é N? Eu pensei que era trivial, mas aí eu fui Acho que tentar é N, provar. né? Olha só como que a gente prova. Ele é N, a dimensão é N. Mas, a partir de uma base de V, será que eu consigo construir uma base de V, mas como espaço vetorial complexo agora? Né? Eu tenho dois CN vetores que geram V como R espaço vetorial. Eu consigo encontrar N vetores que geram V como C espaço vetorial a partir desses dois CN vetores? Essa é a pergunta, né? Mas o que a gente faz é o caminho contrário. Pelo menos eu pensei um pouco assim, de cara não achei não. Mas o contrário é mais fácil. Então, imagina que você tem, seja V1, VK, passe, seja então, né? Seja. Então, vou chamar assim, seja uma C-base. Ou seja, geram V como C espaço vetorial. Bom, então, todos são vetores de V. Hein? Então, esses vetores daqui é uma R base. É uma R base. Eita. K. Mas olha só, pela definição de produto que você colocou ali, isso não é natural? Porque você pega A igual a 1, B igual a 0, depois A igual a 0, B igual a 1. Ou seja, 1 vezes V e I vezes V vai ser uma base ali, né? Que vai gerar esses caras aí, não é isso? Quer dizer, eu tô falando que é uma prova, mas intuitivamente parece fazer sentido, né? Não, calma aí. Você começa com uma base de V. V1, V2, V2CN-1, V2CN. Eu estou perguntando, a partir. Essa é uma R base. Isso aí você tem porque V tem dimensão 2CN. Quem é a C base a partir dela? Como você prova que com a metade de vetores você gera V como C espaço vetorial? Faz sentido. Essa é a dificuldade. Claro, o que você falou é o caminho contrário, justamente. Você pegou vetores complexos e multiplicou por I, cada um deles, e com essa Não, você não. Na dobrou verdade, o que eu falei vai te dar o dobro da base de C. Exatamente. Vai dar o dobro de vetores. Que é o que eu fiz, né, aqui. É o que eu fiz. Sim.
Então, o que eu concluo é que a dimensão de V como C espaço vetorial é N, né? É a metade. Tá bom? Primeira. Desculpa, Michael. Na verdade, o que eu falei eu peguei uma base de o espaço em dimensão 2n, né? Então, peguei 2n caras. O que eu Isso. falei era considerar 1 vezes V e I vezes V. Daria 4n complexos, mas na verdade com metade você consegue, né? Exatamente. Ah, você tinha pensado em 2N, eu pensei que você tinha pensado em Não, eu N. tinha pensado N, mas esse raciocínio veio agora, entendeu o que eu tô falando? Quando eu Mas vi você você entende escrevendo por isso, V1 e por isso que eu JV1, peguei aqui o K. Aqui peguei K. Não peguei o mesmo N, né? Porque, em princípio, eu não sei. Eu só sei que um espaço vetorial é de dimensão finita sobre os complexos, né? Claro que, reciprocamente, ou seja, se você já tem uma estrutura complexa, então vou colocar uma linha aqui. Se você já começa com uma estrutura complexa, né? Se V já é um espaço vetorial complexo, é um C espaço vetorial, antes de tudo, né? Então, ele também é um R espaço vetorial de dimensão 2n, certo? De dimensão n. De dimensão n. Então, temos J de V para V, que simplesmente pega V e leva em I vezes V. Como V já é um C espaço vetorial, eu posso fazer isso. J ao quadrado é menos identidade, né? E V é um espaço vetorial complexo. É um espaço vetorial real, desculpa. De dimensão 2C. Então, se eu começo com um espaço vetorial de dimensão par, ele ser ou não ser complexo equivale à existência do J. Da estrutura complexa dada por J. Pelo automorfismo cujo quadrado é identidade. Tá bom? Professor, ali no começo você falou, tipo, supondo que tem essa J que faz essas coisas. Aqui você já está dando uma J. Essa é a J que a gente vai trabalhar sempre ou... Não, são duas situações distintas. Calma aí. Aqui eu começo com um espaço vetorial real e estou supondo que existe um J. Tá? Aqui eu começo com um espaço vetorial complexo, eu estou dizendo assim, esse espaço vetorial complexo tem seu J, sempre, que é a multiplicação por I. Eu poderia dar outro espaço vetorial e que o J não seja exatamente esse. Um espaço vetorial pode ter várias maneiras de virar complexo, um espaço vetorial real. Para cada J você tem uma maneira de fazer isso. Tá? J é simplesmente uma matriz cujo quadrado é identidade, é menos identidade. É uma raiz de menos identidade. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho tempo, sim, de fazer essa brincadeira aqui. Vamos lá. Então, vamos complicar as nossas vidas muito e vamos fazer o seguinte. Fixe um espaço vetorial real. Tá? Então, fixe V real e J. Seja complexo. Dimensão real de V é 2C. Tá certo? Mas ele já é complexo, porque tem J. J é... Então, eu vou dizer assim, estrutura complexa. Então, seguindo a pergunta do Paulo aqui, o J já está fixo. É com esse J que a gente vai trabalhar. Está fixo. Tá bom? Considere a complexificação de V. Considere a complexificação, ou seja, VC é, por definição, o produto tensorial de C com V, sobre os reais. Eu tenho V, que é um espaço vetorial real, C, que é outro espaço vetorial real, e eu multiplico, faço o produto tensorial dos dois, sobre os reais.
Tá certo? A dimensão do produto tensorial é o produto das dimensões. Esse aqui tem dimensão 2, esse aqui tem dimensão 2cn. Então, esse aí tem dimensão 4n, que era o que o Rafael estava pedindo. Então, isso aqui tem dimensão complexa, 2cn, e tem dimensão real, 4n. Tá bom? Complexifiquei. E agora eu posso estender o J. Podemos estender. Como vai ficar no YouTube, eu não quero colocar errado. É com X ou com S? Com S. Estender, né? Podemos estender o J. O J está definido em V. J é uma transformação real, né? Mas agora eu vou definir em VC, no complexificado. Né? Como se eu tenho um produto assim, um alfa complexo vezes um vetor, eu simplesmente deixo o alfa e aplico no vetor. Tá? Todo elemento do complexificado, como o complexificado é um produto tensorial, todo elemento do complexificado é uma soma finita desses caras. Então, basta definir para eles que defino para tudo. Certo? E quem é J ao quadrado? J ao quadrado, se eu aplico uma vez, ó, se eu aplico uma vez, vira isso, se eu aplico de novo, vai dar J ao quadrado, dá menos V. Então, aqui, menos identidade de novo. Então, J ao quadrado, agora é uma transformação linear num espaço vetorial complexo, cujo quadrado é identidade. Como agora é complexo, ele tem dois autovalores, 1 e menos 1. Quadrado de identidade, né? Então, tem dois autovalores. Antes não tinha, né? Porque estava trabalhando real, não tinha autovalores. Mas agora tem. Então, J tem dois autovalores. 1. 1 e menos 1? Não, né? I menos I, não é isso? I menos I. Tem dois autovalores. I menos I. Tá bom? Então, eu tenho dois autoespaços. Então, temos V, 1, 0, que é o autoespaço associado a I, ou seja, são todos os V's no complexificado, tal que J de V é IV. IV 01. Michael, só uma observação. Aquele segundo raciocínio que eu falei, aí daria uma base desse complexificado, né? Ah, sim. Pegar a base, os dois N vetores do V, para cada um deles fazer V e JV. Vai dar uma base, vai dar 4 dar N uma base vetores. como espaço real, né? Como Isso, espaço exatamente. Real. Menos IV. E o que você tem que ver complexificado é a soma direta. Tá? Não tem interseção, né? A soma é direta. Se você tem que IV é igual a menos IV, porque V é zero. Tá bom? Mais ainda, eu posso definir o conjugado. Lembra que agora V é um espaço vetorial complexo. Então, podemos definir a conjugação. Né? Observação. Podemos definir a conjugação complexa em VEC. Podemos definir. Eu vou definir aqui, ó, aqui, alfa V. Lembra que alfa é um complexo e V é um vetor, né? Então, eu vou definir a conjugação, simplesmente eu vou pegar o conjugado de alfa. Pelo vetor. Tá? E esse conjugado comuta com J. Comuta.
Ou seja, se eu faço J de alfa vezes V e conjugo, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá alfa vezes JV conjugado. Mas conjugar nesse produto é só conjugar no alfa. Certo? Isso aqui é a mesma coisa do que o J de alfa conjugado V. Né? É a definição da extensão, né? Isso aqui é a mesma coisa do que J de número complexo alfa vezes o vetor V. Que é a mesma coisa que J do conjugado. Conjugado de alfa vezes V, alfa tensor V é conjugado de alfa tensor V. Tá? Então, a conjugação comuta com J. Conjugação complexa. Né? Então, se eu pego um vetor aqui, isso quer dizer que o J de V é I vezes V, certo? E isso aqui equivale, conjugando, né, a dizer que J de V barra, já sei que conjugação comuta com J, é o conjugado de I vezes V, que é menos I vezes V. Bom, então isso quer dizer que V barra calma aí. Não, menos IV barra, né? Você conjugou os dois lá em cima, né? Passa o conjugado lá em cima. Eu conjuguei aqui, né? Não foi? Menos I, V barra, isso. Isso. Menos I, V barra. Isso quer dizer que o V barra pertence a V01. Não, mas agora eu fiquei confuso. Quando você conjugou o IV barra e tensor V, conjugou. Isso não fica só conjugado de I, Não, tensor porque V? o V é um vetor complexo, né? O V não é um vetor real. O V é Tá. complexificado. Né? Beleza, O V é como se fosse uma soma de alfa vezes vetores reais. Alfa beleza. são vetores reais. Tá, então, o que eu quero dizer é que o que eu estou querendo dizer é que o V1, o V01 é o conjugado de V10. Nesse sentido, né? Todo vetor, se você conjuga, cai no outro. Vou finalizar fazendo o exemplo que a gente tem que saber fazer. A gente tem que entender o exemplo de CN e R2CN. Né? Vamos lá. Exemplo. Vou pegar V como sendo R2CN. CN. Começar já com a estrutura complexa, multiplicação por I. Isso aqui é R2CN, né? Então, eu tenho os vetores complexos. Cada um deles tem duas coordenadas. E a estrutura complexa, o J, né, vai ser, J vai de R2CN em R2CN. Eu vou multiplicar por I cada Z. IZ1, IZ2, IZN. Tá? Então, multiplicar por I é fazer o seguinte. A1B1, ANBN vai em... como é que é? Menos B1A1, é isso?
Esqueci, né? Parte real, esse aqui é A mais CB, quando multiplico por I fica menos B mais CA, tá certo? Esse é o J. J quadrado de identidade e tudo, né? Tá? Agora eu vou complexificar esse espaço. Vamos lá. Então, V complexificado. Seria o C, produto tensorial com R2C. Então, isso aqui é C2C. Tá? C2C. Então, agora você tem duas CN coordenadas complexas. Já não são mais reais. Tá? Então, eu vou pegar a base canônica. Seja a base canônica, né? Só que agora tem dois CN coordenadas. Então, eu vou chamar assim. E1, F1, E2. F2, N, Fn, a base canônica, né? A base canônica daqui. Base canônica mesmo, ou seja, o E1 é 1000, o F1 é 01000, tá? Eu preciso dois CN, né? Vem aos pares, né? As entradas. Tá? Então, o que acontece se eu aplico o J no E1, por exemplo? Né? Esse aqui é 1 e o resto é 0. Então, quando eu aplico o J, vem 0, 1. Então, esse aqui dá F1. E se eu aplico o J em F1, então aqui é 0, 1, então vai menos 1, 0. Então é menos 1. Tá bom? Isso vale não só para E1, F1, para qualquer, né? Isso aqui é FI, EJ, FJ. FJ, EJ. Tá bom? Tá? Em particular, o que acontece se eu aplico J? J, a extensão, né? J, eu estou falando, esse J aqui é a extensão ao complexificado, né? Eu estou primeiro com esse J real, complexifiquei o espaço e estendi o J. Né? Estendi o J. Então, o que acontece se eu aplico J agora EI, EJ, mais I vezes FJ, menos. Então, isso aqui é J de EJ é FJ. Lembra que quando você complexifica e estende, só aplica nos vetores, né? Lembra que a definição da extensão. Só aplica o J nos vetores, não aplica nos complexos. Então, aqui fica menos I vezes FJ de FJ. Então, fica mais CJ. Se você colocar o I em evidência, isso aqui fica I de EJ menos IFJ. Tá? Então, você tem E1 menos IF1, N menos IFN, são vetores que estão em V1 zero, não é isso? Todos eles têm autovalor I. Analogamente, se eu faço E1 mais IF1, N mais IFN, eu vou ter a base de V01. É base, porque é o número correto de vetores, né?
o número correto de vetores. São n vetores. Eu tenho um espaço vetorial de dimensão 2cn e tenho n vetores em cada base. Tá? E claro que se eu conjugo esse vetor, seria o conjugado de E1, mas E1 é real, né? E1, F1 é a base canônica. Né? Só tem uns e zeros. Então, se eu conjugo esse aqui não muda, esse aqui vira mais si, e esse aqui não muda. Então, se eu conjugo esse, eu tenho esse. Se eu conjugo esse, eu tenho esse. Justamente como tinha que ser. Conjugado desse, dá isso. Tá? Estamos prontos. Temos toda a álgebra linear necessária para definir uma estrutura complexa. Uma estrutura complexa, numa variedade, vai ser simplesmente numa variedade diferenciável. Vamos dar a definição. Uma estrutura complexa, não, desculpa. Uma estrutura quase complexa. Quase complexa. Então, se eu tenho uma variedade real, diferenciável, x. Variedade diferenciável de dimensão 2cn, real, tá? Então, uma estrutura quase complexa quase com I ou com E? É mesmo. Eu acho que é com I, né? Assim, pelo menos nos livros eu vejo com I. Quando aparece nesse caso aí, acho que é com I, né? Com I, né? Quase complexa em X. Mas em outras situações é com E. Tá. Quase complexa em X é um morfismo. É um isomorfismo real. Isomorfismo real, tá? Diferenciável. Um isomorfismo no sentido diferenciável. Ou seja, se é infinito e tal, né? Mas não é holomorfo, não é complexo. J do tangente no tangente. Morfismo de fibrados, tá? Tá o quê? J ao quadrado menos sua identidade. Tá bom? Veja bem, na álgebra linear, a existência do J é suficiente para você ter uma estrutura complexa no espaço. Tá? E uma coisa que ficou evidente é que se você começa com uma estrutura complexa, sempre tem na estrutura o J. Né? Então, isso continua valendo aqui. Se a gente tem uma variedade que já é complexa, variedade holomorfa, esse J vai existir. Eu vou provar isso. É fácil. Tá? Mas a existência do J não é suficiente para que a variedade seja complexa. Tá? Isso é uma pergunta difícil de responder. E, de fato, existem variedades com estrutura quase complexas que não são estruturas complexas. Mas eu vou parar aqui. Eu tenho uma pergunta. Pode ser depois separar.